livro de Gênesis. Glória a Jeová, aleluia. Capítulo 25, versículo 34. Quero parabenizar o coral por esse evento, a juventude e todos os irmãos que se empenharam. Agradecer ao convite do pastor João, que a gente, desde a primeira vez que se viu, a gente tem uma comunhão muito íntima. O Espírito do Senhor testifica, né, que nós estamos muito próximos nesse estreitamento, e eu louvo a Deus pela vida do pastor João. E eu via ele hoje aqui do meu lado pulando que nem um menino, irmãos. Que idade, pastor João? Desculpe eu ser indiscreto, que idade? 5.9. Você vê, era um menino pulando ali na presença de Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que Deus, o Senhor, não vai falar aqui esta noite. Ele já está falando. Às vezes o pregador um tanto prepotente. Agora nós vamos ouvir o Senhor falar, enfim. Mas Deus já está falando desde o início desse culto aqui. Eu sinto a presença de Deus desde que passei por aquela porta ali. Eu já sinto uma atmosfera espiritual. Há um canal de Deus ligado aqui esta noite. Não é em vão o que nós sentimos e presenciamos aqui esta noite. A última parte do versículo 34, Gênesis, como já disse, capítulo 25, e a última parte apenas do versículo 34, que diz: e Esaú desprezou sua primogenitura. Amém? Aleluia. Podem vos assentar neste espírito, nesse sentimento, dando glórias ao Senhor. Sabe, irmãos, eu estava aqui me esbaldando na presença de Deus, dando glória, né, misturado com aleluia e língua estranha, e derramando minhas lágrimas. Eu me sinto abençoado e sinto-me cheio da presença de Deus quando eu vejo minhas lágrimas rolarem no meu rosto. De outra forma, irmãos, eu posso pular, falar línguas, dar glória a Deus e aleluia, mas se eu não derramar lágrimas, parece que está faltando alguma coisa. E para mim, se o crente não chorar, irmãos, ele parece que enferruja. Sabe, é uma coisa muito minha isso. Eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, se é uma coisa pessoal minha, mas eu preciso sentir o Espírito de Deus me quebrantar. E quando isso acontece, seja aqui na congregação, no meio do povo de Deus, seja na minha casa, seja onde eu estiver, seja no mato orando, eu preciso que o Espírito de Deus me quebrante e eu derrame minhas lágrimas. Então eu vou para casa alimentado e dando glória a Deus e dizendo: eu tive um encontro com Deus. Se eu fosse agora embora, eu sairia dizendo: já tive um encontro com Deus nesse lugar. Aleluia. Mas para isso, muitas vezes, não se pode ter pressa. Hoje à tarde eu comentava com minha esposa em casa, e eu dizia: que coisa linda, o povo de Israel, quando armavam lá o tabernáculo, e tinha a tenda da revelação, onde ficava Moisés na presença de Deus, e aquela mesma nuvem, aquela mesma coluna que acompanhou eles em toda a viagem na peregrinação no deserto, aquela mesma coluna de fogo, ela se colocava também na tenda da revelação. Durante o dia estava a nuvem, e quando a nuvem estava ali, o povo não saía da presença de Deus, e o tabernáculo não era desmontado. O povo ficava vendo a tenda da revelação e aquela nuvem de glória. E a glória enchia toda a tenda a ponto de nem Moisés conseguir entrar. Eita glória! E aí os filhos de Israel, cada um ficava na sua tenda, olhando na porta e dando glória a Deus e adorando a Deus, enquanto a nuvem estava ali. Podia passar uma semana, 10 dias, um mês,
diz que um jovem chamado Josué não se apartava da tenda da revelação. Aleluia. Aleluia. Quando se está na presença de Deus e a glória de Deus é real, é verdadeira, é presente, oh, pode ter certeza, meu amado, não há remojo que venha nos dominar, não há tempo que venha nos dominar. Aleluia. Por quê? Porque nós não queremos sair daquela glória e daquela presença de Deus que está naquele lugar. Eu lembro-me quando eu era jovem, moço, solteiro ainda, e nós estávamos no culto de jovens, porém o culto de jovens era domingo às 5 da tarde, e à noite, às 8 horas, era o culto de domingo, e os irmãos chegaram, os obreiros, as famílias chegaram para o culto à noite, às 8 horas, estava aquela juventude envolvida no mistério ali. Aleluia. Aquela juventude estava envolvida num mistério tremendo, o Senhor batizando com o Espírito Santo, falando em profecia, aqueles jovens chorando, se jogando no chão, desde as 5 horas da tarde, a glória de Deus tomou aquele lugar, e os irmãos não conseguiam começar o culto. Sabe por quê, amados? Porque quando se está envolvido no mistério, na glória com Deus, não se tem tempo para mais nada, a não ser para dar glórias e adorar o seu nome. Oh, aleluia. Aleluia. E eu fico muitas vezes inquieto. E eu sei que cada um tem o seu jeito de ser, a sua personalidade, enfim, mas eu fico um tanto inquieto, preocupado, quando eu vejo o mover de Deus no meio da congregação, e eu vejo pessoas indiferentes, pessoas que parece que não estão sendo tocadas. O Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está tocando, está quebrantando. Não é possível que exista alguns melhores do que os outros, não. O Espírito Santo está pronto a abençoar. Basta você abrir o coração, basta você tomar uma posição diante de Deus, basta você tomar uma postura diante de Deus. O Senhor falou para Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Isto quer dizer tomada de posição. Aleluia. Se alguma coisa te impede de abrir a tua boca, se alguma coisa te intimida diante da presença do Deus vivo, conserta a tua vida e começa a beber da água que jorra do trono de Jeová. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Porque quando nós estamos à vontade com o Pai, quando estamos à vontade com Deus, quando estamos à vontade com a presença do Senhor, irmãos, nada nos intimida. Nós adoramos, nós somos quebrantados, nós choramos, nós pulamos, nós sapateamos, nós gritamos, nós mandamos glória para cima. Aleluia. Aleluia. Porque estamos em paz com o nosso Deus. Mas quando alguma coisa muitas vezes vem permear o nosso consciente e nos trazer coisas que muitas vezes fica lá dentro, escondido debaixo do tapete, acontece como aconteceu com o exército de Israel, quando Josué mandou o povo glorificar a Deus, mas tinha um que não conseguia glorificar, tinha um que não conseguia abrir sua boca no meio da congregação, porque ele fez o que não era para ter feito. A ordem de Deus era uma, mas ele contrariou a ordem do Senhor por causa da sua ganância. E ele escondeu o tesouro dentro da sua tenda. Mas o Senhor disse: não tomareis nem ouro, nem prata, nada. Mas na hora que foi o momento de dar glória a Deus, o Senhor falou para Josué e disse: põe este povo em fileira e manda que glorifique o meu nome. Manda que dê glória a mim. Tinha um que não conseguia, sabe por quê? Porque não tinha intimidade e liberdade, estava intimidado, estava envergonhado diante de Deus. E isso muitas vezes acontece, irmãos, no meio da congregação.
congregação, você vê gente pulando, chorando, gritando, falando língua, dando glória, e outros indiferentes, porque estão ali atados, amarrados. Mas nesta noite o Senhor te traz uma palavra de livramento, de libertação. Ele rompe nesta noite os laços. Nós lemos aqui que Esaú desprezou sua primogenitura. Lendo assim a seco e direto, parece uma coisa tão insignificante desprezar a primogenitura. Só que esta primogenitura que Esaú desprezou não era qualquer coisa. Mas o interessante, se nós voltarmos atrás um pouquinho, nós vamos ver o Senhor falando na hora, ou antes do parto, falando: o maior servirá ao menor. Por que isso? Porque Deus conhecia o futuro de Esaú. Deus vê na frente. Deus sabia que Esaú ia desprezar a primogenitura. Deus conhece o meu e o teu amanhã. Deus é onisciente, e muitos confundem a presciência de Deus com predestinação. Ele conhece as coisas antes de acontecer. Por quê? Porque para Deus não há tempo, não tem passado, não tem presente e não tem futuro. O tempo é um só. Para Ele o tempo de hoje é o mesmo do jardim do Éden. Para Ele o nosso amanhã é o mesmo do jardim do Éden. Ele sabe o que vai acontecer no nosso amanhã. E ele sabia que Esaú ia desprezar. Por quê? Porque ele conhece o coração perverso. Ele conhece o coração do homem mais do que o próprio homem. Esaú, quando desprezou a primogenitura, ele não desprezou qualquer coisa. Essa é uma das palavras mais tristes que eu vejo na Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui é muito profundo. A Bíblia diz que quando os dois nasceram, Jacó veio agarrado no calcanhar de Esaú, e então deram-lhe o nome de usurpador, ou seja, aquele que quer tomar o lugar de outro. Mas sabe por que Jacó foi chamado de usurpador? Já nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão, porque Jacó foi batizado com o nome de Jacó, de usurpador. Mas ele teve uma qualidade: ele valorizou a primogenitura. Ele tomou posse. Olha aqui, tu não quer? Pois eu quero. Lembra do que o Senhor disse a João lá na ilha de Pátimos? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você não imagina a herança que você é herdeiro. Depois nós vamos ver isso. Aleluia! Quando Esaú desprezou a primogenitura, ele desprezou, sabe o que? O fato de ser o patriarca do povo de Israel. Abraão teve muitas nações que saíram da sua linhagem. Isaac da mesma forma. Agora Jacó não. Jacó foi o divisor de águas. Jacó deu origem ao povo de Israel e ponto. Tanto é que a Bíblia chama os filhos de Israel. E depois daquele embate dele com aquele varão de branco, o Senhor mudou o seu nome para Israel. E Jacó não teve outras nações que descenderam dele. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo que tem outras nações descendentes de Jacó. Não, Jacó foi o divisor de água. Que primogenitura, meu amado. Aleluia. Será que Esaú imaginava que daquela primogenitura nasceria, pastor, o Salvador da humanidade, o Redentor do mundo? Deus fez promessa a Isaac, a promessa se estendeu. Aliás, Deus fez a promessa a Abraão e se estendeu a Isaac. Porém, Isaac foi pai de outras nações também.
Isaac deu origem a todas aquelas nações árabes que existem hoje, por causa de Ismael, filho de Abraão, que veio antes de Isaac. Só que Isaac veio outros povos junto com ele, porque ele teve outros filhos, além de Jacó e Esaú. Esaú deu outras descendências. Deus não desprezou Esaú. Deus lhe deu riqueza, Deus lhe deu nações, ele formou nações. Abraão teve o filho da promessa chamado Isaac, mas também teve Ismael, que gerou outras gerações, aqueles povos árabes todos ali. Agora Jacó não. Jacó é o divisor de águas. Jacó, quando ele faz a proposta para Esaú, e Esaú chega do mato da caça cansado e com fome, e Jacó está lá fazendo aquele guisado, e Esaú diz: me dá esse guisado para que eu coma dessa carne vermelha. E Jacó disse: então me vende a tua primogenitura. Sabe qual foi a resposta de Esaú? Irresponsável, alienado de Deus. Disse: de que me vale essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? Se eu não comer eu vou morrer. Parece um bebê, uma criança, um bebê desmamado. Se eu não comer eu vou morrer. Eu preciso comer desse guisado. De que vale? Então me jura que tu vai me dar essa primogenitura. E ele disse: a primogenitura é tua. Ele desprezou aquilo de mais precioso que poderia haver nesta terra. Se ele imaginasse os grandes feitos que Deus faria àqueles que herdassem aquela primogenitura, mas Deus, conhecendo já o futuro, sabia que Esaú não tinha um coração voltado, sabia que Esaú não valorizava as grandezas e as maravilhas que o Senhor havia preparado dentro daquela primogenitura. Ele não honrava nada daquilo. Ele era um homem que queria tudo no ato, como disse: eu vou morrer, para que me serve essa primogenitura. Eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas jogam fora a sua herança eterna por causa de um momento aqui na terra. O pecado, pastor João, é um momento. O pecado original lá no Éden foi um momento. Em um momento Esaú desprezou a sua primogenitura. Em um momento de fragilidade, em um momento em que ele valorizou mais o seu apetite carnal, ele desprezou sua primogenitura. Quantos Esaús estão hoje espalhados pelo mundo, muitas vezes dentro das congregações, dizendo: não, eu preciso fazer isso agora. O que eu quero com eternidade se eu não vou morrer agora mesmo? Se eu não vou usar, não vou precisar isso agora mesmo. Mas só que a primogenitura não chega nem perto da herança que o Senhor preparou para aqueles que creem da eternidade. Aleluia. Nós podemos viver uma vida dentro das congregações, viver uma vida aparentemente ter uma credencial, um cartão de membro, ser participante da ceia, batizado nas águas, mas nós temos que segurar acima de qualquer coisa a herança que o Senhor nos tornou participantes. Sacerdócio real, nação santa, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, que vive e reina para todos
sempre. Glória a Deus. Eu pesquisei no dicionário essa palavra do verbo desprezar. E olha, irmãos, como Deus se sentiu. Não fazer caso de alguma coisa, de alguém. Esaú não fez caso da primogenitura, que o próprio pai Isaque queria muito lhe dar essa primogenitura. O próprio pai Isaque lamentou quando soube que Jacó foi abençoado no lugar de Esaú. E Esaú lamentou, parece que caiu em si depois e disse: meu pai, não pense uma bênção aí para mim, não tem mais nada. Meu filho, eu já dei a teu irmão, não tem. Aleluia. Glória a Deus. E Esaú lamentou, porque é assim, irmãos, depois que passa o momento do prazer, o momento do pecado, o momento que a pessoa cai no laço, ele põe as duas mãos na cabeça, arranca os cabelos da cabeça e diz: meu Deus, o que eu fiz? Conheci pastores, convivi, que por um momento de prazer jogaram seu ministério, sua família, sua vida espiritual na lama. Agora, quanto à eternidade, não sei, Deus o sabe. Xaramanagasura lamanai. Nós ficamos num culto como esse, numa reunião abençoada, onde a fumaça da glória de Deus enche esse lugar, e nós pulamos, nós sapateamos, nós choramos, nós falamos língua e pregamos profecia um para os outros. É uma maravilha. Damos glória a Deus quando alguém canta, oh aleluia. Mas irmãos, isso aqui vai terminar, e daqui a pouco nós vamos para casa. Glória a Deus. E daqui a pouco é segunda-feira. Se Jesus não voltar, amanhã é sábado. E se Jesus não voltar ainda, depois é domingo. E nós estamos envolvidos aqui no Reteté. Aleluia. Mas daí vem segunda-feira, se Jesus não voltar. Se o Senhor não nos chamar para a eternidade, a mim ou a algum de vocês, chega segunda-feira, e aí cada um para o seu canto. Um para o trabalho, para a escola, outro em casa. E é nessa hora que o inimigo vem. Aleluia. É na hora que você está ali nos teus afazeres. Esaú estava ali, chegou cansado, exausto, faminto, com fome, e não teve problema algum em não fazer caso da primogenitura. Ele chutou a primogenitura para longe. Ele disse: do que me vale primogenitura? Se eu estou com fome, eu vou morrer de fome. E aí eu vou fazer o que com a primogenitura? Que é morrer de fome o quê? Aleluia. Mas é dessa forma que Satanás quer roubar o que Deus te deu e o que Deus deu a mim. Tem um hino que eu acho muito lindo, uma canção que diz: restitui, eu quero de volta o que é meu. Dá a impressão daquela pessoa que toma posição, toma postura e diz: Senhor, o inimigo me levou tudo que eu tinha, o que era festa agora é luto, já morreu na minha vida, mas restitui agora, Senhor, porque ainda há tempo, ainda é o momento, ainda é a hora de reaver o que você tinha e não tem mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém chutou para longe
do Senhor na sua vida. Amém. Glória a Deus. Mas nesta noite o Senhor fala contigo. Aleluia. Aleluia, porque é tempo ainda de reaver isso. Meu Deus, os filhos de Israel, descendentes de Jacó, que herdou a primogenitura, tiveram 430 anos escravizados dentro do Egito. O Senhor os tirou com mão forte de lá através do legislador Moisés. Levou, atravessou o deserto com grandes sinais, prodígios e maravilhas. Quanta coisa aconteceu com esse povo, quanto profeta Deus levantou, quantas maravilhas Deus fez. Moisés viu o Senhor pelas costas, e a Bíblia diz que Moisés falava com o Senhor face a face. Esaú podia olhar para isso, quem sabe um dia, e dizer: olha aí a minha primogenitura, os meus descendentes, que maravilha, que coisa linda que o Deus, o Eterno, o Criador, aleluia, aquele que separou as águas da porção seca, e a porção seca chamou de terra, e as águas chamou de mares. Olha aí o que o Senhor fez nos meus descendentes. Mas por causa de um momento em que ele desprezou sua primogenitura, a Bíblia chama, não é os filhos de Esaú, mas os filhos de Jacó. Aleluia. E desses veio o Cristo, o Messias, que nasceu no ventre da irmã Maria, descendente da tribo de Judá. Judá, filho de Jacó. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Para pensar. O que perdeu Esaú? Esaú poderia ser o divisor de águas dos patriarcas, não Jacó. Mas Deus sabia do coração perverso de Esaú, do coração de Esaú voltado apenas para as coisas aparentes, à frente dos olhos. Mas conhecia em Jacó um coração que valorizava o eterno. Olhava longe. Jacó olhava longe. Jacó olhava para aquela primogenitura e pensava: isso é importante para mim. Até que ponto, meu irmão? Até que ponto, minha irmã? Aleluia, as dádivas do Senhor são importantes na tua vida. Até que ponto as dádivas do Senhor são importantes para a tua casa? Não apreciar ou depreciar, fazer pouco fazer pouco. Esaú fez pouco da primogenitura. Eu quero é comer. Ter por indigno. Ou seja, Esaú, na sua atitude, ele deu a entender que aquela primogenitura era indigna dele. Indigna dele. A primogenitura, que era algo sagrado nas famílias naquela época, porque o filho mais velho era aquele que herdaria tudo, era aquele que era abençoado pelo pai, era aquele que os demais irmãos tinham que respeitar. Mas Esaú, em um gesto, ele mostrou que aquela primogenitura não era digna dele. Jacó, usurpador, usurpador, mas valorizou. Aqui tem um monte de usurpador na rua aí. Tem ladrão, bandido na rua, na cadeia, que queria estar sentado na cadeira que você está, que queria
queria ter o marido que você tem, queria ter os filhos que você tem, queria ser obreiro como vocês são, queriam cantar no coral como você canta, mas estão lá condenados a 20, 30, 40, 50, 100, 200 anos. Usurpador, mas valorizou aquilo que o Senhor abençoara. Quem somos nós, réis mortais, para depreciar, desvalorizar, desprezar algo que Deus abençoou? Deus abençoou tua vida com dádivas maravilhosas e por fim uma eternidade inexplicável. Paulo disse que o que Deus preparou para os santos, para os fiéis, jamais desceu ao coração do homem. Aleluia. O que Deus tem nos dado aqui na terra, irmãos: batismo com o Espírito Santo, cura, milagres, prodígios, conversão, almas, maravilhas o Senhor tem feito em nosso meio. Isso são gotinhas, é nada perto da eternidade que o Senhor preparou. Tanto é nada como quando os apóstolos chegaram para Jesus, os 70 da sua missão, disseram: Senhor, no teu nome os demônios nos sujeitam, as enfermidades saem, os endemoniados são livres. Aleluia. E o Senhor disse: eu vi a Satanás cair do céu como um raio. Aleluia. Mas não vos alegrais por isso, alegrai-vos antes por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Amém. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Muito em breve os santos na terra vão tomar parte, vão tomar posse da maior parte dessa herança. Aleluia. Da maior parte da herança que o Senhor nos tem prometido na sua palavra. Aleluia. Aleluia. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito. Aleluia. Indo lá para o livro de Apocalipse, nós observamos que o Senhor detalha os lugares celestiais, ruas de ouro, muros de cristais, de jaspes. Aleluia. A Nova Jerusalém toda de ouro. Tem gente que não crê nisso. Pastor, tem pastor que não acredita na vinda de Jesus. Tem pastor, tem crente que não acredita na vida de Jesus. Os Isaús que já chutaram a herança do Senhor para longe. Sabe por que tem muita gente que vive de qualquer forma, vive de qualquer maneira, não tem cuidado com a sua vida espiritual, com a sua maneira, com a sua conduta diante de Deus, diante das pessoas? Sabe por quê, irmãos? Porque já não creem mais na vinda do Senhor, não creem mais no arrebatamento da igreja, não creem na vida eterna. Deus poderoso é santo. Eu estou falando do que eu sei, eu não estou supondo. Eu estou falando do que eu sei e do que eu conheço, de pessoas que são assim. Aleluia. Esaú não foi o único exclusivo que chutou para longe a primogenitura, a dádiva do Senhor, mas muitos hoje estão fazendo a mesma coisa. Mas nesta noite o Senhor te traz aqui uma reflexão, para que você te levante, para que você erga a cabeça e diga: Senhor, eu quero abraçar a minha herança, eu quero subir para a glória, eu quero morar no céu, eu quero que o Senhor me encha do Espírito Santo, eu quero ter o que eu tinha antes.
Por gentileza, vamos orar. Bendito é o nome do Senhor. Os Jacó estão aí, valorizando. Tem muito usurpador valorizando, que querem tomar o meu e teu lugar, a minha e a tua herança. E o Senhor os resgata, resgata. Aleluia. Quando Jesus disse: vigiai para que ninguém tome a tua coroa, cuida bem o que tens, cuida da tua herança, cuida da tua primogenitura, para que ninguém tome a tua coroa. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E o Senhor, numa atitude, reconhecendo o valor que Jacó deu para aquela bênção, para aquela herança, ele naquela madrugada ele muda o nome de Jacó para Israel e diz: tu não te chamarás mais usurpador, mas te chamarás Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Glória a Deus. E Deus o abençoou grandemente, e dali saíram os descendentes de Israel, dali saiu o Messias, ali mudou toda a história da humanidade, mudou tudo. Ali Deus começou então a sua obra para a redenção e a reconciliação da humanidade com Ele. Amém? Aleluia. Você vê como as promessas do Senhor, a herança de Deus, elas têm um valor inexplicável. E nesta noite eu quero dizer para você que o que Deus tem para ti, as dádivas do Senhor, a herança do Senhor para a tua vida, ainda está de pé. Aleluia. Não despreze isso. Não despreze o chamado de Deus na tua vida. Não despreze a herança do Senhor na tua vida. Aleluia. Porque além do que o Senhor tem para ti aqui, o tempo que ainda vivemos aqui, o Senhor tem para ti uma vida eterna, de gozo, de paz, de alegria, de harmonia, de felicidade, de alegria, de adoração, de louvor. Aleluia. Onde nós vamos nos regozijar para os séculos dos séculos, para todo sempre, por toda eternidade. Bendito é o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Isso é muito maior, muito maior, muito maior do que qualquer primogenitura. Aleluia. E eu quero orar nesta noite por você.